E se eu te dissesse que Baba Vanga, a vidente cega da Bulgária que previu os maiores eventos do século XX com 85% de precisão, dedicou 5 visões específicas ao Brasil para o ano de 2026? E se essas 5 profecias, guardadas em arquivos secretos durante décadas, descrevem eventos tão chocantes, tão específicos, tão impossíveis de ignorar, que quando você souber delas completas, vai olhar para o Brasil de forma totalmente diferente? Você está pronto para conhecê-las? Baba Vanga. Vangelia Pandeva Gusterova. Uma mulher que perdeu a visão aos 12 anos em uma tempestade de areia, mas ganhou algo muito mais poderoso: a capacidade de ver o futuro, de ler o passado, de conectar-se com dimensões que nós, com nossos 5 sentidos limitados, nem sequer percebemos que existem. Ela previu o 11 de setembro, descrevendo pássaros de aço colidindo com irmãos americanos. Previu o tsunami de 2004 que matou centenas de milhares. Previu a eleição de Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, décadas antes de acontecer. Previu Chernobyl, previu a dissolução da União Soviética, previu a ascensão do Estado Islâmico. 85% de acertos documentados, um recorde que nenhum outro vidente na história moderna alcançou. E entre suas milhares de visões, há 5 que ela teve especificamente sobre o Brasil, sobre essa terra verde, sobre esse país jovem, mas antigo, sobre essa nação que, segundo ela, tem um papel crucial no destino da humanidade. E todas essas 5 visões apontam para o ano 2026, o ano em que, segundo Baba Vanga, o Brasil enfrentará a sua maior prova e emergirá, ou como líder de um novo mundo, ou como ruína do que poderia ter sido. Profecia número 1. O Dilúvio Verde. Em 1983, Baba Vanga teve uma visão tão intensa sobre o Brasil que seus assistentes relatam que ela gritou em agonia durante o transe. Quando voltou a si, descreveu o seguinte: a maior floresta do mundo chorará lágrimas de fogo, e quando as lágrimas secarem, virá a inundação. Água que desce das montanhas invisíveis cobrirá a terra. Cidades inteiras serão engolidas, e o pulmão do mundo deixará de respirar. Durante décadas, ninguém entendeu completamente essa visão. Lágrimas de fogo, depois inundação. Parecia contraditório. Como pode haver fogo e depois água? Mas agora entendemos. As lágrimas de fogo são os incêndios, a Amazônia queimando. E Baba Vanga viu que esses incêndios alcançariam um pico em 2025, 2026, tão devastadores que mudariam permanentemente o clima regional. E quando as árvores que retêm a umidade desaparecem, quando o solo fica exposto, quando o equilíbrio delicado é rompido, vem a inundação. Não uma inundação normal, mas chuvas tão intensas, tão concentradas, tão catastróficas que farão as enchentes do Rio Grande do Sul de 2024 parecer um ensaio. Água descendo das montanhas invisíveis, os Andes, as chuvas se acumulando nas cabeceiras dos rios amazônicos e descendo com força apocalíptica. Cidades como Manaus, Belém, Porto Velho, Rio Branco, todas em risco de inundação parcial ou total. E o pulmão do mundo deixará de respirar. A Amazônia, tão danificada pelos incêndios, tão fragilizada pela destruição, alcançará um ponto de não retorno. Deixará de produzir oxigênio de forma eficiente, deixará de regular o clima global, deixará de ser o pulmão do planeta. Baba Vanga viu isso e datou especificamente para 2026, o ano em que a Amazônia morre, e com ela, uma parte essencial do sistema de suporte de vida do planeta Terra. Profecia número 2. A divisão da Terra. Em 1991, 5 anos antes de sua morte, Baba Vanga teve outra profecia perturbadora sobre o Brasil. Ela descreveu: a Terra Verde se partirá em 3. Norte, Centro e Sul não mais se reconhecerão como irmãos. E quando a divisão for completa, o sangue correrá como rios. A bandeira de estrelas cairá, e 3 novas bandeiras se erguerão sobre as ruínas da União. Fragmentação do Brasil. Separação em 3 nações distintas, Norte, Centro e Sul, é algo que parece impossível. O Brasil sempre foi unido, sobreviveu guerras, ditaduras, crises. Por que agora se dividiria? Mas Baba Vanga viu as tensões crescendo, viu diferenças regionais se transformando em ódios irreconciliáveis, viu disputas por recursos, especialmente água e comida, criando muros invisíveis entre brasileiros.
e ela datou essa fragmentação para 2026, o ano em que, segundo sua visão, movimentos separatistas ganhariam força suficiente para ameaçar seriamente a integridade territorial do país. O norte, rico em recursos naturais, mas pobre economicamente, cansado de ser explorado. O sul, economicamente forte, mas culturalmente diferente, querendo autonomia total. E o centro tentando manter a união, mas sendo esmagado entre os dois extremos. E quando a divisão for completa, o sangue correrá como rios. Baba Vanga não viu uma separação pacífica, viu conflito, violência, guerra civil. Brasileiros matando brasileiros por fronteiras que acabaram de ser traçadas. A bandeira de estrelas cairá. A bandeira nacional brasileira, com suas 27 estrelas representando os Estados Unidos, não existirá mais. 3 novas bandeiras, 3 novas nações nascendo da morte de uma. É aterrorizante. É impensável. Mas Baba Vanga raramente errava. E ela viu o Brasil fragmentado em 2026. Profecia número 3. O Messias de Ouro. Esta profecia é talvez a mais complexa e perturbadora. Em 1987, Baba Vanga descreveu: da Terra Verde surgirá um líder com língua de mel e coração de pedra. Ele prometerá salvação, mas trará destruição. Milhões o seguirão como ovelhas, e quando perceberem que seguiram um lobo, será tarde demais. O Messias de Ouro se revelará como o demônio de bronze, um líder carismático, alguém que surge prometendo resolver todos os problemas do Brasil, alguém que fala exatamente o que as pessoas querem ouvir, língua de mel, promessas douradas, mas coração de pedra, sem compaixão real, sem intenção genuína de ajudar, apenas sede de poder. E Baba Vanga viu que esse líder alcançaria o auge de seu poder em 2026, que nesse ano ele teria controle quase total sobre o Brasil, sobre as instituições, sobre a narrativa pública, sobre as mentes de milhões. Milhões o seguirão como ovelhas, cegamente, acreditando em cada palavra, defendendo cada ação, atacando qualquer crítica como traição. E quando perceberem que seguiram um lobo, quando a realidade se tornar impossível de negar, quando as promessas revelarem-se mentiras, quando a destruição for evidente, será tarde demais. O Messias de Ouro se revelará como o demônio de bronze. O que parecia brilhante mostrará sua verdadeira natureza oxidada, tóxica, destrutiva. Baba Vanga não deu o nome desse líder. Nunca dava nomes específicos, mas descreveu características. E muitos que estudam suas profecias acreditam reconhecer esse perfil na política brasileira atual. Seja quem for, segundo a visão, em 2026 sua máscara cairá, e o Brasil terá que lidar com as consequências de ter seguido cegamente. Profecia número 4. A praga silenciosa. Em 1989, Baba Vanga teve uma visão médica específica sobre o Brasil. Ela descreveu: uma doença sem nome surgirá da floresta que morre. Ela não matará rápido, mas devagar. Roubará a força dos jovens, apagará a memória dos velhos, e quando os hospitais estiverem cheios, não haverá cura, apenas espera pela morte que vem em silêncio. Uma nova doença, emergindo da floresta devastada. Isso faz sentido científico. A floresta amazônica abrida milhares de vírus desconhecidos. Quando destruímos o hábitat natural desses patógenos, quando forçamos o contato entre animais selvagens e humanos, criamos as condições perfeitas para uma pandemia. E Baba Vanga viu que em 2026 uma dessas doenças saltaria a barreira de espécies, não como a Covid-19, que matava rápido, mas algo diferente, algo que destrói lentamente. Roubará a força dos jovens, uma doença debilitante, que deixa as pessoas vivas, mas incapazes de trabalhar, de viver normalmente, criando uma geração de inválidos. Apagará a memória dos velhos, efeitos neurológicos, demência acelerada, Alzheimer induzido por infecção. E quando os hospitais estiverem cheios, não haverá cura. O sistema de saúde do Brasil, já frágil, colapsará completamente.
Não haverá leitos suficientes, não haverá médicos suficientes, não haverá medicamentos suficientes. Apenas espera pela morte que vem em silêncio. Porque essa doença não matará com sintomas dramáticos, matará gradualmente, silenciosamente, roubando vida dia após dia. A praga silenciosa, emergindo da floresta moribunda, espalhando-se pelo Brasil e, segundo Baba Vanga, começando em 2026. Profecia número 5. O despertar do gigante. Esta é a única profecia que oferece esperança. Em 1994, Baba Vanga teve sua última visão documentada sobre o Brasil, e foi diferente das outras. Ela descreveu: quando tudo parecer perdido, quando a floresta estiver em cinzas, quando a nação estiver dividida, quando o falso Messias cair, quando a praga se espalhar, então o gigante acordará. O povo lembrará quem é. A força ancestral retornará, e das ruínas nascerá uma luz tão brilhante que iluminará o caminho para toda a humanidade. O gigante, o Brasil, a nação que sempre teve potencial imenso, mas nunca realizou completamente. E Baba Vanga viu que justamente quando tudo parecer perdido, quando as outras 4 profecias tiverem se cumprido e o Brasil estiver à beira do colapso total, algo mudará. O povo lembrará quem é. Uma reconexão com a identidade, com a essência, com o espírito brasileiro que sobreviveu a 500 anos de exploração, colonização e ditadura. A força ancestral retornará. Não apenas dos povos indígenas, embora certamente inclua isso, mas a força de todos os povos que formaram o Brasil. Africanos, europeus, asiáticos, indígenas. Toda essa diversidade finalmente se unindo de verdade. E das ruínas nascerá uma luz, um novo Brasil. Um Brasil que não repete os erros do passado, que não se deixa dividir, que não segue falsos messias, que protege sua natureza, que cuida de seu povo. Uma luz tão brilhante que iluminará o caminho para toda a humanidade. Baba Vanga viu o Brasil não apenas sobrevivendo a 2026, mas emergindo como líder moral do mundo, como exemplo de como uma nação pode renascer das cinzas, como farol de esperança para outros países enfrentando suas próprias crises. Mas para chegar a essa luz, primeiro o Brasil tem que passar pelas trevas, pelas 4 primeiras profecias, pelo dilúvio verde, pela divisão da terra, pelo falso Messias, pela praga silenciosa. Só depois de enfrentar tudo isso, de sobreviver ao pior, de tocar o fundo do abismo, o gigante finalmente acordará. E segundo Baba Vanga, todo esse ciclo completo acontece em 2026, o ano de maior escuridão e também o ano do início da luz. Agora, conecta os pontos, vê o padrão. 5 profecias que não são eventos isolados, mas etapas de uma transformação brutal. Primeiro, a Amazônia é devastada por fogo e inundação. Isso cria crise ambiental e climática. Segundo, essa crise aumenta as tensões regionais até o ponto de fragmentação nacional. Terceiro, em meio ao caos, surge um líder prometendo ordem, mas trazendo mais destruição. Quarto, a devastação ambiental libera uma nova doença que devasta a população já enfraquecida. E quinto, quando tudo colapsa, o povo finalmente acorda e começa a reconstrução real. É um ciclo de morte e renascimento, de destruição necessária antes da renovação, de tocar o fundo antes de poder subir. E Baba Vanga viu tudo isso concentrado em 2026, um ano de convergência, de crise múltipla, de provação máxima. Por que 2026? Por que não antes ou depois? Ela nunca explicou completamente, mas mencionou alinhamentos, ciclos, confluências de forças que se encontram nesse ponto específico do tempo. E quando olhamos para o Brasil atual, vemos que estamos exatamente na trajetória que ela descreveu. Os incêndios estão aumentando, as divisões estão se aprofundando, líderes populistas estão em ascensão, o sistema de saúde está frágil, tudo se movendo em direção a 2026.
A pergunta não é se as profecias vão se cumprir. A pergunta é em que grau e o que faremos em resposta. Porque mesmo Baba Vanga, com toda a sua precisão, admitia que o futuro não é totalmente fixo, que as visões mostram possibilidades baseadas em trajetórias atuais, mas que sempre há livre-arbítrio, sempre há escolha. Então, essas 5 profecias são avisos, são mapas do caminho escuro que estamos trilhando, mas também são oportunidades para mudar de direção. O dilúvio verde pode ser evitado se protegermos a Amazônia agora, se pararmos os incêndios, se reflorestarmos, se escolhermos a floresta em vez do lucro imediato. A divisão da terra pode ser evitada se construirmos pontes em vez de muros, se lembrarmos que somos todos brasileiros antes de sermos norte, sul ou centro, se distribuirmos recursos de forma justa. O Messias de Ouro pode ser rejeitado se desenvolvermos pensamento crítico, se questionarmos promessas fáceis, se escolhermos líderes pela substância, não pelo carisma. A praga silenciosa pode ser prevenida se respeitarmos a natureza, se mantivermos a floresta intacta, se não forçarmos o contato com patógenos desconhecidos. E o despertar do gigante pode acontecer sem precisar primeiro das 4 catástrofes. Podemos acordar agora. Podemos lembrar quem somos agora. Podemos nos unir agora. Mas temos que escolher. E temos que escolher rápido, porque 2026 está chegando. 5 profecias, 4 advertências sombrias e uma promessa de luz. Todas convergindo em um ano. Todas apontando para o Brasil como palco de uma das transformações mais dramáticas da história moderna. Baba Vanga raramente errava. 85% de precisão. Isso não é adivinhação, isso é visão real. E ela viu o Brasil em 2026 enfrentando seu momento de verdade, sua maior prova, seu possível fim ou seu verdadeiro começo. O dilúvio verde, a divisão da terra, o Messias de Ouro, a praga silenciosa, o despertar do gigante. 5 profecias, uma nação, um ano. 2026. O Brasil nunca mais será o mesmo depois disso. A questão é, seremos ruínas ou seremos renascimento? Baba Vanga viu ambas as possibilidades. Agora cabe a nós decidir qual se tornará realidade. O tempo está se esgotando, as profecias estão em movimento, e o destino do gigante adormecido será decidido muito em breve. 5 profecias para 2026. 5 avisos de uma vidente cega que via mais longe que qualquer um com olhos perfeitos. Você ainda acha que são apenas coincidências? Ou está começando a ver o padrão? O Brasil está em uma encruzilhada, e 2026 é onde os caminhos se separam definitivamente. Um caminho leva às cinzas, o outro leva à luz, mas ambos passam primeiro pelo fogo. E o fogo está chegando. Baba Vanga viu. Agora você sabe. A pergunta é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.